iniciando agora o segundo dia da nossa terceira edição do Food Talks. Hoje nosso tema é tendência sustentável em bebidas. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor, que também é mediador e palestrante, Alexandre Takei, que hoje também vai compor a nossa mesa redonda, com os convidados Nelly Pereira, Paulo Pereira e Isadora Belo. Agora com a palavra o senhor Alexandre Takei. Bem-vindo. O senhor está no céu, rapaz. Muito boa noite, Rai. Muito boa noite a todo mundo que está assistindo. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite aí de excelentes debates sobre gastronomia no Food Talks. E, bom, seguindo a linha do que vocês viram ontem, a gente vai falar, né, sobre sustentabilidade. Então, ontem a gente falou bastante sobre o movimento do slow food, sobre como a gastronomia ela pode ser sustentável e o ramo de bebidas, o negócio de bebidas no Brasil e no mundo, ele segue a mesma vertente. Cada vez mais sustentabilidade em todos os seus aspectos, o socioeconômico e o ambiental, eles estão em voga no mercado de bebidas. Seja quando a gente fala de vinhos, seja quando a gente fala de cervejas, seja quando a gente fala de destilados e de coquetelaria. Então, é hype, é moda, mas também é bom, limpo, justo. É uma forma mais honesta de a gente fazer o nosso trabalho com bebidas e de uma maneira muito mais autoral e com muito mais cara de Brasil, como esse time de feras que está aqui hoje vai mostrar demais para vocês. Então, antes de eu passar a bola, deixa eu apresentar essa galera que está aqui comigo hoje. Então, estou aqui com a Nelly Pereira, que é jornalista, consultora em bebidas, inovação, comunicação e bartender. Ela foi repórter âncora da BBC Brasil e da Band News no setor de noticiário. É formada em jornalismo pela Universidade Tuiuti, do Paraná. Pós-graduada em comunicação audiovisual de cinema e televisão. É mestre em estudos culturais da América Latina pela University of London. Ou seja, um super currículo muito amplo de conhecimento, de cultura que é trazido para o copo. A gente tem o Paulo Pereira, que tem uma sólida formação em gastronomia pela UFBA aqui, e ele é proprietário da empresa Concept Serviços de Drinks, Concept Bar, formado também na Escola Brasileira de Bartenders, e tem uma experiência muito grande em trazer essa cara de Brasil para eventos, para coquetelaria em eventos. E a gente tem a Isadora Belo Fornari, que é pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, formada também pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e pelo Cana Brasil. Tá? Ela é fundadora da Rosário RSR, empresa de consultoria especializada em serviços de bebidas, e tem uma trajetória cheia de parcerias muito relevantes, muito importantes, como com a marca Sagarana, com o Guia Mapa da Cachaça e com o restaurante Aprazível. Tá? E também fez uma consultoria especializada para a Globosat na primeira série sobre cachaças, intitulada Bendita Marvada. Então, hoje eu estou aqui só para apresentar esse pessoal, porque quem vai falar essa cara de Brasil do nosso mercado de bebidas e como a gente consegue ter identidade com sustentabilidade são eles. E por isso eu queria passar a primeira palavra para a querida Nelly. Por favor, faça as honras. Que responsabilidade, gente, sabe? Tá aqui no meio dessa gente toda. Eu acho que é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de falar para quem está estudando ainda. E é por isso que eu sempre gosto e faço questão de estar onde estão as universidades, onde as pessoas estão se formando. Porque eu acho que é só assim que a gente vai formar um mercado diferente, de fato, seja ele na gastronomia, seja na coquetelaria ou nessa grande esfera da hospitalidade e da cultura, que é o que a gente trabalha, né? Eu gosto sempre de dizer que isso não está separado uma coisa da outra. E eu acho oportuno que a gente tenha essa discussão nesse momento aqui no Brasil, que é o momento em que a gente está tendo a maior destruição dos nossos biomas que a nossa história já viu. E isso se dá por diversos problemas e diversas questões políticas, principalmente e inclusive, né? E eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso e olhe para o que está acontecendo, porque a gente precisa hackear esse sistema de alguma forma. E eu acho que é só com quem estuda, com quem se forma, que a gente hackeia esse sistema. Quando a gente fala dos biomas queimando, todo mundo vai dizer, nossa, é verdade, Nelly, os biomas estão queimando. O ministro, se é que a gente pode chamar ele dessa forma, do meio ambiente, Ricardo Salles, falou há alguns meses, em plena pandemia, antes mesmo das queimadas ficarem tão graves no Pantanal, que metade da Amazônia era Mata Atlântica.
E aí todo mundo falou, nossa, como é que pode um ministro do meio ambiente falar isso? Mas pergunta para 10 pessoas no seu entorno quais são os biomas brasileiros. E você vai ver o tamanho do buraco em que a gente se enfiou. Porque a maioria das pessoas não vão te responder mais de um ou dois, talvez. Eu dei uma aula ano passado sobre coquetelaria e os biomas brasileiros para um grupo de pessoas bem instruídas aqui em São Paulo. Eram representantes de uma empresa multinacional. E eu perguntei, gente, era uma aula de biomas, e eu perguntei, quais são os biomas brasileiros? E ninguém, 30 pessoas, ninguém levantou a mão. Qual é um bioma brasileiro? Aí um ou outro lembra lá que tem o Pampa, tem o Pantanal, tem a Amazônia, né? Então, assim, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não conhece os biomas, que a gente não conhece os frutos desses biomas, e que não conhecendo isso, a gente não defende isso, a gente não se apropria disso como nosso. Guimarães Rosa fala muito sobre isso, a gente só é sertão a hora que a gente é sertão. A gente só é caatinga a hora que a gente é caatinga, a hora que a gente sabe o que isso quer dizer. E eu acho que é o que a gente precisa fazer. Uma série de fatores históricos nos trouxeram até esse momento da gente não entender o que é nosso mais, o que é ser brasileiro hoje em dia, o que é defender a nossa sociobiodiversidade hoje em dia. É difícil de saber isso, porque a gente tem muita fake news, a gente tem muita informação desencontrada e a gente tem narrativas de poder que vão se apropriando de temas e de assuntos que nos levam à desinformação. Mas isso não é de hoje, né? Se a gente pensar o quanto a nossa mente foi colonizada para que a gente hoje não saiba o que é nosso, de fato, porque a gente chegue no mercado e tenha mais creme de amêndoas e a gente reclame quando não tem, do que estilos de farinha ou de tapioca ou de frutas das nossas regiões, ou que a gente olhe muito mais se tem, tomara, banana, pera, maçã que não pode faltar, do que aquela fruta que deveria ter porque é a que cresce no nosso jardim espontaneamente, ou deveria crescer se a gente tomasse conta dela. Mas isso é um processo de colonização profunda das nossas cabeças, das nossas escolas, das nossas narrativas históricas, e que culmina, mas não apenas desemboca, na nossa mesa e no nosso copo. Então, eu acho que parte dessa conversa que a gente tem hoje, e é só um início de conversa que eu trago aqui mesmo, é a gente decolonizar, é a gente pensar como brasileiros que somos, e quando eu falo decolonizar, a decolonização não é descolonização, que são duas coisas completamente diferentes. A descolonização diz que você olha para a colonização, você tira ela do seu caminho e vamos fazer como se nada tivesse acontecido. E a gente não pode fazer isso, infelizmente. A gente tem que olhar para a colonização, entendê-la como parte do nosso processo de formação e juntar os pedaços. Né? Eu acho que o grande desafio é juntar os pedaços. Então, quando a gente descoloniza a mente, a gente olha para o que a gente é e para o que sobrou e a gente tenta olhar para isso. Hoje o tema é sustentabilidade. Sustentar vem de apoiar, vem de manter em pé, mas também vem de resistir. Então, eu acho que parte de falar de sustentabilidade é a gente falar de um apoio a uma cadeia, sem a menor sombra de dúvida, de um reconhecimento de que essa cadeia existe e de que culmina no nosso brinde, além de na nossa mesa, porque muita gente acha que o destilado vem de um pó de pirlim-pim-pim, e não da terra, né? Então, entender esse ciclo e de resistir. Eu acho que talvez seja isso que a gente tenha que fazer mais e mais, juntar os pedaços, apoiar essa cadeia e resistir. Ser resistências. É por isso que eu falo em hackear o sistema. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir falar de Brasil e que a gente vai conseguir falar disso que a gente chama de identidade brasileira e que tanta gente antes da gente já vem tentando descobrir o que é. Caramba, um petardo no coração de qualquer pessoa que se importa um pouquinho com esse tema, nessa fala. E, bom, pessoal, vocês já estão livres para perguntar. Vão mandando as perguntas que o pessoal vem encaminhando para mim aqui, eu vou reencaminhando para o pessoal. Eu queria já aproveitar e fazer uma pergunta, Nelly. Como decolonizar quando a gente tem um arcabouço de técnica
tão eurocentrado e anglocentrado quando a gente fala de fermentação, quando a gente fala de destilação e quando a gente fala de coquetelaria? Eu acho que o descolonizar é interessante porque ele leva em conta o que vem de fora. Eu nunca acho que a gente vai se isolar numa bolha e viver como viviam os indígenas. Assim, isso é o mito da natureza intocada, né? Isso é o mito do selvagem intocado. Isso não existe, né? Mas eu acho que a gente descoloniza ao ponto que a gente olha para essas práticas e olha também para as nossas. E isso é tarefa de casa. Né? Isso é estudar muito história do Brasil, isso é conversar muito com os povos originários que estão aqui, porque a gente fala dos indígenas como se tivessem acabado, né? Ai, os indígenas lá atrás faziam fermentação. Não, gente, tem um monte de tribo indígena no Brasil hoje. Eles estão ativos, eles são politicamente ativos, né? Você tem hoje o Denilson Baniwa, que é um grande representante das artes decoloniais brasileiras, exposição na Pinacoteca, quer dizer, você tem gente para conversar sobre isso. Você tem Luiz da Câmara Cascudo, você tem Darcy Ribeiro, você tem N mil bibliografias que foram feitas até hoje sobre isso. Então, eu acho que é tarefa de casa, mas é juntar uma coisa com a outra. Eu sempre digo que os sabores e os saberes, eles estão juntos do Brasil, mas é você olhar para um ingrediente ou para um fermentado e falar, nossa, como será que isso era no Brasil? Né? Como é que será que isso era feito aqui? Ou pode ser feito aqui com coisas daqui. E a gente tem guardiões maravilhosos da nossa cultura, que são os nossos povos originários. E então, eu acho que a gente vai ter que fazer tarefa de casa. A gente não vai só olhar para o de fora. Eu acho que o que a gente está fazendo é olhando muito para o de fora e deixando de olhar para o daqui dentro. Quando a gente fala de antropofagia, a antropofagia era comer o de fora para transformar em nosso. A gente está comendo o de fora e não transformando no nosso. A gente está fazendo alguma coisa que não é uma fagia. A gente não está digerindo isso. Perfeito. E eu acho que é super interessante porque a gente está com um público aqui de estudantes de gastronomia ou de nutrição, de matérias relacionadas a alimentos e bebidas, e são cursos que são extremamente práticos na maior parte do Brasil e que tem matérias teóricas que são muito preciosas, normalmente que falam de antropologia, que falam de cultura e alimentação, e que são justamente essas disciplinas que vão dar esse tipo de arcabouço teórico e de história para a gente poder fazer esse trabalho de construção de conhecimento conjunto, levando em consideração o cânone clássico, né, das técnicas e esses saberes locais, né, até para instrumentalizar a gente a saber que existe o outro aqui, que a gente tem que ir lá e conversar com ele. Perfeito. Acho que vocês estão com um tesouro aí nas mãos que acabou de ser dado para vocês. Não estou puxando o saco, não. É verdade. Paulo, manda aí. Pode falar? Claro que pode. Deve. Tudo bem, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Aproxima um pouco mais o microfone. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, ganhando mais conhecimento e dividindo conhecimento, certo? Pegando um pouco o que Nelly falou, eu acredito também que, trazendo um pouco para dentro da coquetelaria brasileira, ou saindo um pouco também da coquetelaria, quando eu falo que a gente tem uma influência muito grande estrangeira, até mesmo dentro dos nossos mercados. Quando você pergunta para uma pessoa o que ela tem referência de fruta, na maioria das vezes ela vai ter essa referência de fruta não nacional, mas estrangeira, kiwi, morango, né? E aí eu chamo a atenção que é importante a gente também ensinar isso cada vez mais nas escolas, né? Falar mais das frutas brasileiras, não só estrangeiras, não só falar de fora, né? E aí quando eu chamo também a atenção para dentro da coquetelaria, é que os bartenders, na verdade, assim, a gente tem que buscar novas técnicas, porque a gastronomia acaba sendo mundial, né? Mas trabalhar com produtos locais. Então, a partir do momento que você busca uma técnica fora, você não precisa trabalhar com mirtilo, trabalhar com uma fruta que só tem lá fora e chega aqui para a gente numa 100 gramas custando caríssimo, né? E aí você começa a estudar sobre as frutas brasileiras, você vê que você tem uma diversidade muito maior do que você tem lá fora. Muitos mixologistas, quando vêm para cá, ou chefes mesmo, quando vêm para o Brasil e começam a estudar sobre as nossas frutas aqui, eles falam, caramba, vocês têm uma diversidade muito grande de produtos que vocês podem trabalhar e só ficam focados em limão siciliano e esquecem do limão de Tahiti, que lá fora é uma fortuna e para nós aqui a gente tem abundância, ou até mesmo o limão rosa, que para mim
Não tem igual, mas bartender prefere trabalhar com yuzu, que vem de lá de fora, é super difícil encontrar aqui, você só encontra em São Paulo e olhe lá quando encontra. Você entendeu? Então, eu acho importante a gente também, né, cada vez mais criar eventos como esse. Parabéns pela Rui aí por esse evento. Ensinar isso, né, dentro das faculdades, nos cursos de gastronomia, nos cursos de bar, né, de mixologia, para que a gente consiga cada vez mais trabalhar com esses produtos locais, né, e também, né, a partir do momento eu trago isso também para fornecedores, que eu fiquei super assustado quando eu cheguei em São Paulo, no mercado municipal, que eu vi 1 quilo de seriguela, que é uma fruta daqui, no Nordeste, né, custando R$120 o quilo. Você entendeu? E a gente paga aqui na esquina. Né? Então, isso acaba virando... A gente acaba virando refém desse exótica, né? Porque a gente tem abundância, só que não encontra nos mercados, nos pontos de vendas, e por ser exótica tem que ser mais cara. Você entendeu? E o exótico seria o que é de fora, né? Não o nosso, né? Vendido para nós como exótico. Então, a gente acaba tendo que pagar mais caro por isso. Enfim. E tem também a demanda envolvida, né? Porque a demanda para morango é muito maior, embora não seja daqui, mas como a própria Nelly falou, tem muito essa questão das pessoas não conhecerem o que é daqui e enxergarem aquilo como um alien mesmo. Igual quando uma pessoa visita, não, vou visitar a tribo indígena e trata aquilo como se estivesse visitando um zoológico. Existe toda uma falta de conhecimento por trás que torna aquilo um negócio realmente de atração turística, que não é e nem deve ser. Sim, com certeza. Exatamente. E, Paulo, aproveitando que você começou a falar aí, meu caro, deixa eu lhe perguntar. Como é esse trabalho de tentar trazer novos ingredientes locais, que muitas vezes, a princípio, não tem tanta aceitação entre o grande público para o setor de eventos? É um trabalho, é uma mistura de você educar o cliente, né, educar o teu consumidor e fazer um balanço ao mesmo tempo da viabilidade mercadológica. Como é que você consegue andar nessa corda bamba e trazer cada vez mais esse tipo de ingrediente para o trabalho de coquetelaria? Bom, primeiro a gente acaba tendo que fazer como é que eu posso dizer, um treinamento psicológico, né? A partir do momento que você vem trabalhar com uma fruta local, uma coisa que para nós aqui local não tem tanto valor, e você começa a trabalhar com aquilo de uma forma mais valorizada, você precisa introduzir isso na mente da pessoa para que ela entenda que aquilo faz diferença, né? Segundo ver a disponibilidade desse produto, porque a gente tem, por exemplo, eu falei da seriguela, umbu, cajá umbu, tantas outras variedades que são frutas que a gente não consegue ao ano inteiro, ela fresca, né? Ela ali in natura. Mas você consegue trabalhar com polpa, né? Uma das frutas que as pessoas usam aqui muito em polpa é mangaba, a própria graviola, né? Então, muitas vezes as pessoas deixam de trabalhar com essas frutas porque falam, eu não consigo o ano inteiro. Jabuticaba eu não consigo o ano inteiro. Esses dias eu estava passando aqui pela rua, eu vi na frente, consigo jabuticaba congelada para caipirosca. Falei, tudo bem que de repente na caipirosca ela pode não ter a mesma qualidade de sabor, né, congelada do que ela fresca. Mas você pode trabalhar com licor, você pode trabalhar com xarope, você pode trabalhar de outras formas, né, com geleia, que você vai também trazer essa referência daquela fruta para dentro do drink. Então a gente tenta trabalhar dessa forma, né, trazendo essa fruta, não ela fresca, mas ela em diferentes formatos aí, como eu citei, para que o cliente entenda que aquela fruta é bacana, é diferente do que ficar somente na caipirosca. Não sei se Nelly já esteve por aqui e vê muito isso das pessoas aqui, rosca, caipirosca. E aí você já pensa logo em fruta. A Isadora vai ter todo tipo de faniquito ali, hein? Com razão, aliás, porque quem trabalha com cachaça é especialista como ela sabe que dá, eu tenho coceira quando começa a falar de caipirosca. Dá vontade de sair correndo. Dá ou não dá, Isadora? Há 3 anos só vem bombando, aparecendo cada vez mais bar. A rosca perdeu bastante força aí. Sim. Isso a gente pode ter certeza.
E tem essa questão também que eu acho que é importante, a gente tem que lidar com o ambiente, você não precisa congelar, usar as congeladas. Você trabalhar com o que tem a safra é muito mais inteligente do que você ficar comprando coisas congeladas, porque você sabe que o sabor não vai ser o mesmo, que o frescor não vai ser o mesmo. Então, entender o ambiente que você está, eu acho que também é parte do trabalho de desenvolver as pessoas, porque se a gente, como a Nelly falou, a gente não tem conhecimento, você tem que saber a safra das coisas do que está aí. Eu sei, por exemplo, que o umbu está chegando. E tô louca para comer. Nossa. Então a gente espera o ano inteiro para isso acontecer, porque a polpa de umbu é completamente diferente do umbu em si. Com certeza, muda completamente, tanto o tom, né, o aroma, sabor muda completamente. Mas quando eu falo de você conseguir trabalhar com a fruta em outros formatos, não somente ela fresca, justamente para tirar essa imagem da caipirosca. Porque todo mundo fala assim, eu não vou conseguir trabalhar eu não vou fazer um drink com seriguela e deixar ela somente para caipirosca, porque eu só vou conseguir trabalhar com ela em fresca em determinada época do ano, eu não consigo trabalhar com ela o ano inteiro. Né? Caju, pelo menos aqui para nós, a gente consegue o ano todo. Aqui não, né? É algo diferente. Aqui até consegue, mas aí chega uma época do ano que o caju tá sem gosto de nada, é só uma carne. Ou aquele cajuzinho pequenininho, né? Ou tá custando preço de não sei o quê, né? Sim, caju é super caro. Mas tem um ponto que eu acho que seria interessante a gente levantar, que vai muito nessa linha de como a gente desconhece o que a gente tem, né? O conhecimento sobre as fermentações das nossas próprias frutas, que é uma maneira também da gente conservar elas, quase não existe. O vinho que a gente tem das frutas, em geral, é um xaropão, é uma fermentação basicamente do açúcar, não é necessariamente da frutose que está ali. Você perde todas as características tânicas, ácidas que a fruta tem com uma fermentação normal. Isso é uma coisa que também preserva o produto, transforma o produto e agrega muito no beneficiamento, né? Nossa, passando um carro. Valoriza também o fornecedor local, né? A partir do momento que você tem uma demanda para determinado produto, faz com que esse produto seja mais conhecido. Eu cito aí até meados de 2015 ou 2016, eu não escutava falar em mel de cacau. Hoje você tem empresas especializadas em fornecimento de mel de cacau que fazem aqui e já transferem direto para São Paulo. E aí, mas isso foi uma demanda que foi criada. A demanda não nasce, ela se cria. E normalmente com quem produz. Eu produzo um vinho, um vermute de jabuticaba, que não tinha demanda. Ninguém nunca tinha pensado nisso. E a gente resolveu fazer. E tem demanda. Por quê? A gente fez, porque a gente apareceu com um negócio. Tem tantas frutas, meu Deus. Então, eu acho que tem duas coisas que... Desculpa, pode terminar. Não, só concluir. Super bacana isso que você fez, mas o produto mel de cacau já existe. Entendeu? O cacau mas já ninguém vendia. Anos. Ninguém processava isso, beneficiava, porque você vender a fruta sozinha ou o mel de cacau fresco ali, sem o processamento de beneficiar, colocar numa coisinha, congelar e dar o tempo para ele viajar para um restaurante, fermentava. Então alguém foi lá e falou, vamos resolver isso para conseguir trabalhar e criar uma demanda. Sim. Eu acho que tem duas coisas importantes no que a gente está falando que me chamam a atenção muito. Assim. A primeira é sobre essa questão do ingrediente, né? De como é que você vai apresentar um ingrediente, como é que a gente vai usar o ingrediente. Eu acho super importante que a gente conheça todas as técnicas. Como eu disse, eu não abro mão de que a gente saiba fazer as coisas que todo mundo faz, e que tal. Não é isso. Só que eu acho que quando a gente descobre o ingrediente diz pra gente como é que a gente vai usá-lo. E a gente não precisa ir muito longe, a não ser perguntar, oi tia da feira, como é que usa essa casca aqui? A tia da feira sabe, cara. A tia do mercado sabe, o cara que tira a casca da árvore sabe para que serve, como é que usa. Se aquilo bebe, se aquilo não bebe, se aquilo é infusionado, se aquilo é macerado, se aquilo é amassado, picado. Cara, tá aí o conhecimento. Então eu acho que a gente, quando trabalha com ingrediente, é óbvio que é muito legal quando a gente consegue ampliar esse uso, mas que a gente precisa olhar para esse uso tradicional. Senão, o que a gente faz? A gente faz o que o mercado vem fazendo desde sempre, que é compra o produto, esquece do jeito que ele é feito tradicionalmente, e aí você tem biodiversidade, mas você não tem sociobiodiversidade. Daí você esquece que aquele produto é feito por gente, né? E tem gente atrás da produção. E eu acho que é isso que a gente tem esquecido de olhar.
para as pessoas atrás da produção daqueles ingredientes e que sabem usar aquele ingrediente, ponto, e sabem como é que faz o manejo dele. Então, isso eu acho que é importante quando a gente está pensando em novos ingredientes e novas técnicas para coquetelaria. O que a gente vai usar é olhar e vai falar, como é que faz genipapo? Genipapo faz licor, faz fermentado, desde que o Brasil é Brasil, gente, entendeu? É assim. Não precisa criar muita coisa com genipapo, não. Se você criar, ótimo, mas não deixa de olhar para o jeito que vem sendo usado. Acho que tem isso, isso que eu acho que é importante. E a outra coisa o próprio mel de cacau, acho que é um ótimo exemplo. Quando você trabalha com um ingrediente natural, ele traz junto uma história. E a história é tudo que a gente precisa hoje, porque a única experiência possível hoje é a história. Não adianta querer, vamos fazer coisinha que explode na boca, vamos levar as pessoas para uma roda gigante e vamos fazer uma experiência de coquetelaria. Cara, você precisa de história, só o que você tem. É a única experiência possível. Então, assim, você pega mel de cacau tem uma história, tem um jeito de fazer, tem um negócio para contar, é muito mais legal do que usar grapefruit, gente, muito mais legal do que usar Nutella. Eu acho que as coisas estão meio que na nossa cara, assim, sabe? O que a gente está faltando é a gente olhar e falar, isso aqui é do caralho, desculpa, perdão da palavra, mas, tipo, é isso, entendeu? Isso aqui é bom demais, é você que é bobo que não está usando, meu amigo. E eu queria perguntar para vocês, Nelly que levantou essa bola, mas também a Isa tocou na questão da sazonalidade. Vocês acham que contar histórias pode ser um jeito de a gente conseguir trabalhar sazonalidade e vender sazonalidade para o cliente? Vender para ele a ideia do porquê que hoje eu achei isso no bar e daqui a 2 meses não tem mais. Vocês acham que esse contar histórias pode ser uma forma? Na verdade, eu não acho que é só pela história. Você tem um porquê, ou deveria ter um porquê das escolhas que você tem ali de ingredientes, seja as frutas, seja os destilados, seja a combinação entre eles, o processamento que você faz. O trabalho com serviço, com hospitalidade, ele não é sobre servir somente, ele é sobre transformar. A gente vê isso acontecendo em várias cidades do país, onde algum cara resolveu fazer, que só tinha botequinho, pé sujo, só tinha rosca, e um cara resolveu fazer um negócio legal. Um cara resolveu chegar e falar, não, eu vou fazer um serviço incrível, uma operação sensacional e um lugar que carregue uma comunicação. Porque o conceito, ele carrega história, ele carrega gente, ele carrega ingrediente, ele carrega principalmente escolhas. E isso eleva a barra. Elevando a barra, a gente consegue elevar, todo mundo começa a olhar, porra, tá todo mundo indo lá. Por quê? Porque tá incrível. E isso eleva a barra da cidade inteira. Goiás é um exemplo disso, Salvador é um exemplo disso. Então, não é só simplesmente porque é legal contar uma história. É porque o restaurante também, o bar, é um estabelecimento vivo. Não dá para você ter uma carta durante o ano inteiro. Você tem que entender que tudo ali vai mudar. E se você está buscando ter qualidade, você também tem que trabalhar. Não é porque você fez uma carta e aquilo vai ficar para sempre ali. Tem um trabalho de educação de consumidor, porque não é história, né, gente? É natureza, a coisa tem ciclo. Tipo... Sim. Eu acho que a gente procura desculpas, não desculpa, a gente procura, nossa, a gente precisa contar para o consumidor. Não, gente, a gente precisa educar o consumidor. É isso que a gente precisa, educar o consumidor para dizer, amigo, então, umbu dá de X e X vez por ano, entendeu? Eu não sei quanto que dá umbu, mas enfim, dá de X a X tempo no ano, depois não tem umbu. Então a gente prefere trabalhar com umbu fresco, agora tem, sei lá, isso para você comer. E eu acho que é educar. É muito mais básico do que storytelling, sabe? Eu acho. Porque eu acho que quando a gente vai para o storytelling, que é esse nome que a indústria ama chamar para você contar histórias, parece que você está criando um universo fantasioso para que você possa vender aquilo. Quando, na verdade, é a natureza. Né? É a natureza fazendo o ciclo dela. Exatamente. E transformar, eu falo que o serviço é justamente sobre transformar. Não é sobre servir uma coisa legal. Você transforma educando. Porque se o cara chegou aqui e saiu do mesmo jeito que ele entrou, você não fez um bom trabalho. Ele pode aprender sensorialmente, ele pode descobrir uma nova coisa que ele não gostava, mas alguma coisa ele tem que sair diferente. E ele também tem que aceitar aquilo, olhar para aquilo de uma forma diferente, foi o que a gente falou lá no início. Mas esse é nosso trabalho, né? A gente tem que mudar isso nele. Eu, pelo menos aqui, eu passo o ano inteiro com essa briga aí de, como minha área é mais eventos, eu recebo clientes que são de fora daqui de Salvador.
e que tem essa referência muito da fruta local, chega aqui, mas eu quero ter siriguela em julho, em agosto. E a gente sabe que são frutas que não existem nessa época. Não tem Briga onde com Deus, fruta a culpa não é sua, não. mas tem que ter, amigo. Desculpa, eu não tenho um pé de umbu ou de siriguela lá na minha casa que, me dê umbu aí em julho. Não existe isso. E aí a gente acaba indo para as outras frutas que você acaba tendo com maior frequência o ano inteiro. Né? Pelo menos a caju, que é uma fruta que eu acho muito Bahia, mas acaba sendo uma fruta nordestina, eu tenho o ano inteiro. Né? Agora, acerola, kiwi, essas daí, eu não diria nem que são frutas, como a gente chamou, exóticas, né? São frutas que já chegam para nós no mercado com maior facilidade. Tá? Mas, realmente, essa questão de ensinar o consumidor, porque a gente acaba virando refém desse consumidor também, né? Muitas vezes eu já vi comentários das pessoas irem em bares, chegar lá sem entender nada de coquetelaria, sem entender do conceito da casa, sem entender o porquê daquele drink, degustar o drink e falar, nossa, que drink horrível. E sair numa rede social falando mal da casa porque não entendeu a proposta da casa. E como se a casa tivesse culpa de não ter atendido o que ele queria. Você entendeu? Mas está todo mundo passível disso, não é algo exclusivo daí. Tem muita gente que não tem nenhuma referência de nada, e muitos clientes que não têm referência de nada e acham que tem. Mas o nosso trabalho é realmente conseguir entender esse cliente e conseguir conduzir ele. Porque, por isso que o serviço é tão importante, não é só fazer uma carta de coquetel. Você tem que pegar na mão da pessoa e ajudar ela a navegar. A gente está falando de pessoas que, como a gente sabe, a Nelly falou, a gente falta referência de Brasil, falta conhecimento de Brasil. A gente não pode esperar que o cara chegue num lugar que tem muito conceito com os drinks, ele escolhe porque ele não conhece aleatoriamente, não entende de coquetelaria e diz que entende, ele não vai curtir. Ele não vai curtir, ele vai ter uma experiência frustrante, porque o que ele estava esperando não era melancia, era banana. Não adianta. Ele tem um repertório muito pequeno. E é difícil você fazer o brasileiro perder o preconceito com ele mesmo. E a parte dos sabores entra aí. E tem uma coisa que eu acho que... Tem duas coisas que me chamam a atenção nisso, assim, que eu passei tendo um bar durante 8 anos. E trabalhando com consultoria e tal, e inclusive em outras cidades também. Acho que a Isa, que trabalha também com outras cidades fora de São Paulo, deve ter essa experiência. Tem duas coisas. Uma que é o nicho. Primeiro que a coquetelaria, embora ela pareça tão pujante no Brasil hoje, ela ainda está bastante engatinhando e a gente vai ter um processo longo para chegar até onde está a gastronomia hoje, que você vai ter o pesquisador, você vai ter o fast food, você vai ter o cara mais especializado em Brasil, daí você vai ter que ter aquele especializado em Brasil que está na moda, e que maravilhoso, que melhor que o Brasil esteja na moda que os Estados Unidos. Aí você vai ter nichos. E eu acho que a gente ainda demora um tempo a chegar nesses nichos, e aí você vai poder chegar e falar assim, amigo, aqui é um bar de XYZ. No Brasil inteiro. Em São Paulo isso já é uma realidade, mas eu entendo que não é nos outros lugares do Brasil, especialmente se a gente vai para o interior. E eu acho, dito isso, que tem uma coisa que é esse conceito, né? Que quando eu comecei a trabalhar com carqueja no drink há 7 anos, a pessoa chegava aqui e falava, ai, tira carqueja do meu drink, minha avó tomava carqueja, essa parada é amarga. Eu falei, olha, mas que legal sua avó fazia, deve ser porque é bom para você, não é? E aí eu ia meter a carqueja num drink desconhecido? Não, eu criei um carqueja spritz, eu enfiei a carqueja num aperol, meu filho, entendeu? E aí a galera pelo menos tinha uma referência do que se tratava. Primeira vez que eu usei catuaba, eu meti no Negroni, porque a pessoa tinha que ter uma referência daquilo. Então, assim, eu criei o Negroni nativo, que em vez de vermute, leva a catuaba caseira que eu faço aqui. Então, eu acho que também hoje eu posso criar um coquetel do nada e colocar na carta aqui do Zebra, porque as pessoas estão acostumadas e elas vêm aqui por causa disso. Mas elas no já começo, entenderam, né? Mas no começo o pessoal torcia muito o nariz, cara, e não foi fácil, não. Mas é um trabalho, você fala assim, amigo, experimenta, Aperol Spritz é o único Aperol que eu tenho na casa, se você não quiser, você vai embora, porque a casa é disso. O conceito é esse, entendeu? E pessoal, aí é difícil, mas... Não, e exatamente isso, o conceito é só uma coisa que, assim, eu vejo, São Paulo está muito bem disso, Salvador tem lugares incríveis que estão trabalhando bem essa questão. Também, mas, gente... Tem alguns lugares que tem tudo para ter coquetelaria foda, no Sudeste, que é aquele eixo que todo mundo conhece, e estão tendo o quê? Uma carta com 16 gin tônicas, só.
Assim, lógico, a gente tem que colocar uma coisa que é comercial com uma coisa menos comercial, exatamente como você fez. Todo mundo tá querendo tomar Negroni, mas vai tomar o meu Negroni. Vai tomar a catuaba. Vai tomar o Spritz? Vai, mas o meu Spritz tem carqueja. Então você vai ajudando, introduzindo isso através de coisas comerciais. Agora, você ser derrotista a esse ponto, desistir do conceito porque é mais fácil, porque não vende. Gente, se você quer fazer uma carta e não quer ter trabalho, você faz coquetel para seus amigos no churrasco. Não é assim que funciona. Você tem uma função ali, tem uma responsabilidade de desenvolver quem está sendo servido. Eu acho que isso responde bem uma pergunta que foi feita aqui, do pessoal que está assistindo, que é: aqui na Bahia o consumo de cachaça ainda está muito associado a um certo preconceito, perdendo lugar para a vodka e para o gin. Como furar a bolha das modinhas? E aí, logo em seguida, emendaram aqui. Exatamente, como furar a moda a bolha das modinhas, inclusive com as frutas. Ou seja, quando a gente sai, de fato, dos grandes mercados nos quais a coquetelaria está mais desenvolvida, a gente tem um desafio grande, tanto das pessoas estarem mais acostumadas com as frutas mais europeias, inclusive, e padrão que a gente vê pelos bares, como o morango da caipirosca, que foi muito bem dito, quanto a vodka e atualmente a tendência do gin, né? Incrivelmente, aqui em Salvador, de uma maneira geral, exceto alguns lugares mais nicho, é bem difícil você conseguir vender cachaça. A gente não tem uma cultura consolidada. Como é que vocês continuem desenvolvendo? Como conseguir furar isso, não em lugares que a gente já tem uma propensão do cliente a ter experiências diferentes? Mas sim, olha, não é só na Bahia não, gente, não é só na Bahia não, é no Brasil inteiro. A cachaça ainda é o destilado menos consumido, talvez perca para aquavit, mas cachaça é produzida aqui no Brasil e é um dos destilados menos consumidos na coquetelaria. Ele é um dos destilados mais consumidos, mas ele é consumido realmente nessa questão de massa e muitas vezes de forma irresponsável. Existe um desconhecimento muito grande e um preconceito muito grande, carregado mesmo pelo que a Nelly comentou, que é essa questão do brasileiro não querer ser brasileiro. Pergunta para 5 pessoas num jantar quem gostaria de sair daqui nesse momento. O Brasil tá triste, tá pesado, tá foda. E a gente nunca foi criado olhando, olha, você tem coisas lindas no seu país. Todos os países têm coisas horríveis, mas aqui no Brasil as coisas são só horríveis. Tudo foi naturalmente colocado na nossa cabeça quando a gente é um bebê. Então, quebrar isso é muito grande. E não existe furar a bolha. Existe abrir a bolha, existe um trabalho de dia a dia. Você não tem um espetinho lá que você consegue furar que nem uma bexiga e pronto, agora todo mundo virou brasileiro com orgulho. Não é assim que funciona. Tem todo um trabalho de construção. A gente vê a Nelly falando isso, o Felipe, gente incrível de todos os cantos do país, realmente fazendo um trabalho cotidiano, de formiguinha mesmo, porque está todo mundo fazendo junto, coletivo. Tem muita gente incrível que juntas, martelando, conseguem transformar cada dia uma pessoa. Mas isso já é alguma coisa. Se eu conseguir fazer um cara que é só tomador de gin tônica, de canudinho, tomar um coquetel com cachaça, aqui na cara da Nelly, tomar um coquetel com cachaça, ele vai estar aberto a qualquer outra coisa. Eu falo que a cachaça é o veículo. Se ele começa a entender que tem coisas boas e ruins, assim como o vinho, tem vinhos bons e ruins. Se ele começa a entender que, assim como todas as outras coisas do mundo, a cachaça tem as cachaças que são mais sensorialmente complexas e menos sensorialmente complexas, que vão causar coisas positivas para ele, legais de misturar, que representam a diversidade, que representam as diferentes culturas e processos de produção típicos que cada regiãozinha conserva ainda. Você está falando de realmente o que é o Brasil. Cachaça, diferente de qualquer destilado, você não consegue botar num quadradinho. Quem toma cachaça, entende cachaça, está com o paladar mais desenvolvido. E ela traz essa sensação de pertencimento. Porque se você chegou na cachaça, que é a coisa que o brasileiro tem mais preconceito e uma das coisas que mais representa o Brasil, o que está embaixo, meu amor, é fácil. A pessoa já abriu a porteira. E aí vai. Só que até chegar nesse nível, demora. Eu conheço um monte de gente que defende cachaça, que apoia cachaça, mas não consegue tomar cachaça ainda. Não conseguiu desenvolver o paladar até esse ponto, porque ela é muito complexa. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de tomar um destilado que tem 50 elementos sensoriais, e como um gin, por exemplo, no máximo, e você está falando de tomar uma cachaça que tem no mínimo 250. Não é qualquer criança que consegue tomar isso. A pessoa que toma gin tônica, ela está mais acostumada com vodka do energético do que com outras coisas. E você traz uma complexidade bombástica de informação sensorial, a pessoa fica confusa e fala, é forte. Ela não é forte. Normalmente ela é menos alcoólica do que um gin, mas ela é muito mais complexa.
Então não é fácil, a gente precisa desenvolver como um todo o paladar do brasileiro e carregando, eu acredito que muito, essa questão da gente entender onde você está. Entenda o porquê da cachaça, porque, gente, o dólar do jeito que tá, meu amor, graças a Deus a gente está produzindo vários destilados incríveis, mas dólar do jeito que tá, por favor, seja inteligente. Isso também é ser sustentável, não gaste seu dinheirinho e mantenha o dinheirinho aqui. Bom, eu ia falar primeiro antes de, delas começarem a falar, porque meu conhecimento, claro que não chega nem um pouco do que elas sabem. Mas o que eu queria falar, na verdade, é ensinar cada vez mais o brasileiro a consumir coquetéis com cachaça. Logo que a gente está nesse boom do consumo de coquetéis, né, a nível não só São Paulo, mas cada vez mais crescendo e vindo para o Nordeste, né, o Sudeste está super bem engajado aí, claro, com os bares já sendo na lista entre os 100 melhores do mundo, eu acho que é cada vez mais importante a gente trabalhar a coquetelaria brasileira, não só com as frutas, mas também com a própria cachaça, tá? E ensinar isso, as pessoas a consumirem isso, né? Quando a gente fala de beber cachaça pura igual se bebe uma dose de uísque, é muito difícil você fazer isso. Eu vejo pessoas que bebem uísques puros, às vezes sem gelo, sem nada, mas não bebem uma cachaça de umburana, que é uma delícia, que tem um aroma super agradável, que não é tão forte, não agride tanto que nem se vê outros destilados, né? É um trabalho de formiguinha, sim. Tá cada vez mais aí, a gente precisou brigar fora daqui para falar que a cachaça é brasileira e ser chamada de cachaça fora do país e não o rum brasileiro, né? Rio de Janeiro teve agora, recentemente, há algum tempo, estabelecido uma lei que é obrigada a todos os bares terem cachaça, né, no cardápio. E eu acho que, chamando a atenção para a coquetelaria, a gente tem que cada vez mais trabalhar os coquetéis à base de cachaça, e não apenas gin, vodka, whisky, rum, saquê, e aí por aí vai. Eu acho que... Diga, Isa. Não, eu ia falar que eu concordo totalmente. E uma forma de você fazer o povo tomar cachaça é misturar, inclusive, os destilados entre si. A cachaça vai muito bem. Tem algumas coisas que eu acho que não é furar a bolha. Como eu falei, comecei falando em hackear o sistema. Cara, a gente precisa hackear o sistema. Então, assim, quando eu fui fazer uma consultoria num hotel 5 estrelas do Rio de Janeiro, fui fazer um benchmark. Eu não fui fazer benchmark em hotel 5 estrelas fora do Brasil, obviamente que não. Eu fui em todos os bares que eu podia no Rio de Janeiro, dos mais pé sujos aos mais em hotéis 5 estrelas, e eu fiz tudo diferente. Tudo diferente. Porque o que já existia, já existia. Eu vou oferecer a mesma coisa, eu vou ser mais um. Aí você vai falar assim, esses dias eu tenho um chefe, Rodrigo Belora, um chefe incrível do Rio Grande do Sul, que trabalha no movimento Slow Food, inclusive, e que veio para São Paulo porque ia começar uma operação de bar, num bar novo que ele abriu, e aí ele falou, cara, eu fui em 10 bares e eu bebi 10 Negronis diferentes. Então você vai ter mais um Negroni no teu bar? É isso que vai fazer? Quer dizer, você vai ter mais um lugar de evento que vai ter caipirosca de morango. Mais um. Aí ele vai comparar as caipiroscas de morango. É o mesmo problema da monocultura, né? A monocultura faz tão mal para o nosso solo quanto faz para o nosso gosto. Você não entra numa rua que tem 10 hamburguerias e 15 pizzarias e você acha que você tem oferta. Você não tem. Você tem monocultura. Você tem gente que come a mesma coisa de sabor diferente. Quer dizer, você teria oferta se você tivesse um japonês, um tailandês, um brasileiro, um nordestino, uma criança. Senão você não tem, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito e hackear o sistema, que cara, se está todo mundo fazendo X, eu vou fazer Y, desculpa, eu vou, porque é o único lugar possível. Se está todo mundo servindo frango a passarinho nos botecos, e é isso que aconteceu, uma monocultura do frango a passarinho nos botecos de São Paulo, você serve outra coisa. Eu acho que tem que olhar, é uma coisa de mercado, gente. Não tem, nem todo mundo vai conseguir fazer caipirinha de morango, entendeu? Não dá, alguém vai ter que fazer diferente, vai ter que começar a fazer diferente. Então, eu acho que é por aí que a gente hackeia, de fato, o sistema. Por isso que eu digo, não é furar a bolha, é hackear o sistema. E hackear o sistema quando você vai trabalhar numa grande empresa, quando você vai para um hotel 5 estrelas, você levar Brasil junto, você não querer dar um de bonitinho e botar grapefruit lá, só porque você está num contexto de elite, né? E a elite espera beber grapefruit em vez de mastruz, por exemplo.
Então, eu acho que é hackear sistema, gente. É resistir mesmo. É ser meio... Vai ter que fazer, né? Isso. Quebrar o código. E quando você quebra, basta ver pelos resultados que você vê as pessoas usando as coisas, lembram de você. Quando você quebra, você começa a ver as pessoas que estavam fazendo tudo igual a outra pessoa começando a copiar. E assim a gente gera movimento. Isso transforma uma região. E é assim que tem que ser. Não o inverso. Não é porque o cara dos Estados Unidos usou a porra da grapefruit com ruibarbo que a gente vai usar. Entendi. Quando a gente traz, pessoal, e principalmente falando da cachaça aqui, quando a gente traz o consumo dela para tentar pensar numa maneira de estimular as pessoas a consumirem em casa também, né? Saindo um pouco da esfera do bar, do profissional. Que tipo de preparação, que sugestão a gente poderia dar para que a pessoa leve a cachaça, por exemplo, como uma bebida destilada para ela ter em sua casa, em suas reuniões sociais, no seu churrasco, nos seus jantares ou almoços? Que tipo de usos dela a gente poderia sugerir para atrair isso mais para a realidade doméstica também das pessoas? Eu vou deixar os coquetéis para os dois aí, mas eu vou dizer como eu amo tomar cachaça e como é o jeito que eu mais tomo. Com gelo. Uma pedrinha de gelo a cada dose. Ela evolui lindamente, porque os aromas que estavam encobertos com álcool aparecem com mais leveza. E agora que é verão, vai estar calor. Com gelinho, fica lindo. Ela no freezer ou na geladeira também funciona. A evolução com gelo é como se fosse uma caipirinha. Você vai tendo a diluição, aparecendo os aromas mais delicados. E ela gelada, ela vai funcionar como um dry martini. Ela vai esquentando, começa com os aromas mais delicados e ela vai ganhando potência alcoólica. Agora os coquetéis, a gente deixa com os mestres. Caríssimos, por favor. Diga lá, Paulo, que eu depois que a Isabel, para mim, cala a boca quando o assunto é cachaça, entendeu? Porque eu não sou especialista no assunto, embora aprecie muito e com moderação. Você sabe misturar. Mas eu acho que uma coisa que é muito legal primeiro assim, não abra mão de ter cachaça na sua casa. Isso é uma coisa, isso é ponto, tipo, não abra mão. E não torce o nariz, você paga R$300 uma garrafa de uísque para pagar quase o mesmo numa boa cachaça, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, assim. Esses dias eu fui para um hotel, fazer um trabalho num hotel aqui em Campos do Jordão, que eles não têm, no minibar, não tem outra coisa que não seja cachaça. Cara, a gente está no Brasil, entendeu? Então, assim, tenha uma boa cachaça na sua casa e tente descobrir qual que é aquela que você gosta, né? Tente descobrir se tem uma madeira que você curte, se você prefere a prata, de que tipo, por quê, tenta descobrir o produtor, por que tem aquele gosto X que você descobriu na sua boca, mais vegetal, mais mineral, mais salino, enfim. Eu acho que é uma aventura do paladar, gente. É delicioso fazer esse caminho. É um parque de diversões. E aí, Paulo? E aí eu tenho uma pergunta para você também depois, Paulo, mas dê sua dica primeiro. Eu diria que é o seguinte, eu Paulo, tá? Sem conhecimento de coquetelaria, sem nada. Eu primeiramente procuraria buscar algo que eu gostasse, tá? Isso que a Nelly falou. Posso trabalhar com uma cachaça não envelhecida ou, de repente, uma cachaça mais envelhecida. E, a partir daí, buscar referências de coquetéis que eu goste e tentar preparar esses coquetéis com essa cachaça. Entendeu? Se eu vou fazer um Collins, por que não usar uma cachaça? Quero fazer uma margarita, por que não usar a cachaça? Até mesmo o Muskemühle, que aí acho que depois vocês podem passar um videozinho que a gente fez, trazendo uma referência desse Muskemühle com espuma, utilizando a espuma de umbu no lugar da espuma de gengibre, e por que não utilizar a base alcoólica, uma cachaça? Você entendeu? Para daí você também começar a se ensinar a consumir a cachaça, estudar sobre o produto. Estou com uma cachaça aqui, o que diz naquele rótulo, qual é a madeira que foi usada, quanto tempo de envelhecimento, aonde foi fabricada, né? Estudar mais o produto e de repente tentar criar coisas com aquele produto, até mesmo pesquisar, entrar no site do fornecedor, ver se no próprio site do fornecedor já não tem uma carta de coquetéis ali ensinando a preparar os drinks com aquele cardápio, com aquela bebida, entendeu? Então, são formas que você vai se auto-ensinando, de repente, a consumir aquele produto. E aí, claramente, né, chamando pessoas que possam compartilhar esse momento com você. Acho Maravilha, que a Isabela,
A Isadora tá por aí? Porque eu acho que a Isadora vai ter um jeito... Tem uma coisa que eu acho que me chamou muito a atenção quando eu comecei a fazer coquetel e quis trabalhar mais com cachaça, e eu fui atrás da Isa, do Felipe Januzzi, de gente que trata, a Nina, que trata de cachaça, que trabalha com cachaça, que é para entender, beleza, então eu quero fazer um old fashion, por exemplo. Qual que é a cachaça que poderia substituir, que tem as características que poderiam substituir o bourbon, por exemplo? Você quer fazer uma margarita? Qual que seriam as cachaças que teriam... Né? Eu acho assim, tem uma diversidade tão grande e a gente tem especialistas tão bons que praticamente todos os coquetéis que a gente conhece vai ter uma cachaça que a gente consegue usar para substituir. Então, assim, qual coquetel que você gosta de beber? Procura uma cachaça que, de repente, tenha essas características. Que eu acho também uma tarefa de casa, mas eu acho que ajuda a gente a ir desenvolvendo, né, Isa? Pode ser um jeito também de trabalhar com coquetel. Mas dá trabalho, vai ter que beber, porque a cachaça, eu falo que a cachaça cabe, o mundo inteiro cabe na cachaça. A gente tem cachaças que lembram uísque, tem cachaças que lembram bourbon, tem cachaças que lembram até gin, de tão floral que é, tem cachaças que trazem, ou aguardentes que trazem essa sensação bem do rum, tem cachaças que tem um aspecto mais defumado também, e tudo isso de acordo com a produção. Tem cachaça com gosto de milho, gente. Sério, um milho ali nítido. Aquilo eu tomei aquilo, eu falei, eu preciso fazer uma batida de milho. É mi e mé. É mi, né? Exatamente. Porque é perfeito, só que não dá para você colocar, como eu falei, a cachaça no mesmo quadradinho. Não é porque ela é branca que ela vai ser floral. E não é porque ela é envelhecida que ela vai ter gosto de canela, ou de tamburana, ou de mel, ou vai ter aromas de carvalho. Não necessariamente. É o mesmo processo de você consumir um destilado como uísque ou rum. Você não vai consumir logo de cara assim. Você não vai pegar uma dose de uísque, para quem nunca bebeu uísque, beber logo de cara e falar, nossa, que delícia. A mesma coisa. Depende, mas é que o uísque e o rum, você fala um rum anerro, você sabe o que esperar sensorialmente. Sim. Se eu falo um uísque Islay, você sabe o que esperar sensorialmente. Se eu falo um bourbon, você sabe o que esperar sensorialmente. Se eu falo cachaça, mesmo que seja envelhecida, você não tem nem ideia do que você vai esperar. Sim, mas você está falando de pessoas que já têm um conhecimento em cima disso. Mas isso dificulta ainda mais, mas é por isso que a pessoa tem que encontrar o que a Nelly falou, perfeito. Encontrar o tipo de perfil sensorial que ela gosta de cachaça. E tem uma coisa que é muito curiosa disso, que é assim, Recife é a cidade que mais bebe uísque no mundo, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem disso, mas é a cidade maior consumidora de uísque em todo o mundo. E aí o que acontece? O uísque mais consumido em Recife é um uísque que custa numa média de 70 a 100 reais, de uma marca internacional, que tem um homenzinho andando. Não é um uísque que custa 30 reais. Que tem a cor vermelha. Então, o que acontece? Não espere que você vá gostar ou achar que a cachaça que você experimentou de 10 reais vai ser a melhor cachaça do mundo, porque tem um custo, né? Então, assim, se você está acostumado a beber uísque a 70 reais, pense que talvez você vai precisar chegar num preço de... E olha que tem cachaças ótimas por 25 reais, 30 reais, mas assim, a gente está trabalhando com destilados, a gente está trabalhando com alambiques, a gente está trabalhando com cana, alguém precisa plantar a cana, tirar a cana, processar a cana, fazer o destilado. Então, assim, não vai custar 10 conto, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Assim, a gente é muito ótimo quando a gente fala, uísque, o gin X custa não sei quantos reais, e o gin nacional vai custar o mesmo preço, porque é a mesma produção, gente. O imposto não facilita para quem está aqui, não. Tem uma pergunta aqui que eu acho super pertinente. Qual a dica para quem não bebe bebida alcoólica começar a degustar cachaça? Para quem não bebe, eu acho que para quem não bebe bebida alcoólica foi um pouco extremista. Essa pessoa precisa primeiro começar a beber bebida alcoólica. Ou não, né? hein? Pode ser pela cachaça ou não, mas assim, o ponto aí é ela começar a beber, independente disso. Posso falar só uma coisa antes? Claro. Ela não precisa começar a beber, gente. Nem todo mundo precisa beber bebida alcoólica. Isso é uma coisa muito importante. Sim. Se você não gosta de beber bebida alcoólica, não beba bebida alcoólica. Procure lugares que tenham bons mocktails ou bebidas sem álcool. É uma tendência forte para os próximos anos, inclusive. Coquetéis sem álcool, destilado sem álcool. De baixo teor alcoólico também, né? No Gronis, e enfim. Então, assim, a primeira coisa que eu falo se você não bebe, não se sinta obrigada a...
porque não existe essa obrigação social que as pessoas também nos ensinaram a beber bebidas alcoólicas. Você pode ter coquetéis incríveis sem álcool hoje, e é uma tarefa do bartender criá-los, inclusive, e apresentá-los de uma forma decente. Mas acho que eu deixo para a Isadora e para o Paulo responderem sobre a cachaça e sobre como beber, como começar a beber. E a nova grande tendência, né, da coquetelaria talvez seriam os coquetéis não alcoólicos e de baixo teor alcoólico, né? Sim, isso aí já se vem trabalhando já, né? Eu já vi biografias sendo lançadas falando sobre isso desde o ano de 2018. É uma tendência mundial, na verdade, e claramente que a gente pensa em econômico também, né? Para quem ainda não conhece ou não tem o costume de beber cachaça, se fosse a pergunta fosse para como começar a beber bebida alcoólica, eu ia falar, seja de maior primeiro, né? Mas provavelmente essa pessoa já deve beber álcool, então, se tratando de cachaça, eu acredito que se ela pegar um coquetel que tenha lá cachaça, ao invés dela colocar 50 ml lá de cachaça, diminuir essa quantidade de bebida alcoólica, para ela sentir mais o sabor, e aí conforme ela se achar estar apta, pode dar continuidade em aumentar a dose, mas sempre respeitando o equilíbrio entre os ingredientes, tá? Em relação a beber pura, aí eu deixo para a Isa, que ela pode dar uma atenção melhor. Eu indicaria, de repente, colocar na geladeira e ir bebendo geladinha ou com gelo, até para que o gelo tenha uma diluição e ela vá percebendo melhor os sabores contidos naquela bebida. Isa, eu acho que saiu, mas tem uma coisa que eu acho que um jeito legal de a gente aprender a beber alguma coisa é você ir num bar que tem uma boa carta e você pedir para servir meias doses. Você não vai pedir um chorinho, porque isso é bastante problemático de se pedir num bar, mas você fala, você consegue me vender meias doses? Vai uma vez e toma uma ou duas meias doses. Compra duas para você comparar o que é uma branca, o que é uma envelhecida. Depois você vai pegar uma envelhecida e uma armazenada, né, que tem diferença de tempo de guarda, de tempo de barril. Aí você vai pegar uma envelhecida em amburana, uma envelhecida em carvalho. Aí depois você vai escolher uma amendoeira e uma jequitibá rosa. E aí você vai fazendo comparações sensoriais. É por isso que eu digo que é um parque de diversões. Uma pergunta. Você vai entendendo. Seria interessante os próprios bares oferecerem flyers, né, painéis de meias doses, de 2, 3, 4, para justamente fornecer essas experiências com propostas diferentes? Cara, eu não vejo nenhum problema. Acho que depende muito do bar, porque é uma logística complicada essa, né? De você oferecer a meia dose, custa, e você... É uma logística, precisa de 4 copinhos servido em meia dose, enfim, não é todo bar que tem a condição de fazer isso. Mas eu acho que normalmente os bares que têm uma carta de cachaça já, eles estão preparados para fazer esse tipo de degustação, né? E eu acho que, de repente, pode ser até uma alternativa legal à saída dessas cachaças, a você vender um estoque que às vezes está meio parado, é você fornecer essas degustações, guiadas ou não, né? Mas imagina que legal, eu me lembro, a primeira aula de cachaça que eu fiz foi com o Felipe Januzzi, do Mapa da Cachaça. Foi muito legal eu saber, por exemplo, que uma das minhas cachaças preferidas é envelhecida em jequitibá rosa. Eu falo, nossa, que legal, eu sei a diferença, eu sei por quê, né? Você entende do seu paladar, você descobre nuances aqui e ali. Então, eu indicaria, eu acho que eu fiz isso com o bourbon, eu fiz isso com o gin. É sempre como eu consigo fazer. Ter a comparação é muito importante. Então, ter duas bebidas que são diferentes para você compará-las ajuda muito na construção do repertório, do paladar e do conhecimento de como que as coisas funcionam dentro da sua boca, o que é essencial. Ou seja, é um processo de educação do gosto, né? Pode falar, Paulo. Os bares podem fazer igual, posso citar nomes aqui de bares, restaurantes? Creio que sim, sem problemas. Tá. Vou falar que é o chefe Fabrício, que tem o Origem aqui em Salvador. E quando você senta na mesa, você é recepcionado com um shot, tipo uma batidinha. Eu já fui lá, já fui recepcionado com uma batidinha de siriguela, de frutas amarelas, ou do próprio umbu, com cachaça. Entendeu? Então, a pessoa que senta num lugar desse, que vai num bar, ela é recepcionada, ou ela é, né, no final, como agradecimento, o bar oferece um drinkzinho desse, né, como de boas-vindas, ou um tchau, obrigado por ter vindo, já ajuda aquele cliente a mudar a concepção em relação à cachaça.
né? Porque, quer queira ou quer não, a gente ainda tem isso, a gente volta um pouco na conversa aí, porque o brasileiro tem esse preconceito. Inicialmente, eu lembro quando eu era criança, meu pai falava, eu não bebo cachaça porque eu vou chegar em casa com um bafo, sua mãe vai brigar comigo. Mas botava uma carqueja no meio da cachaça para beber um shotzinho todo dia, você entendeu? E aí, a gente precisa, falando a nível de coquetéis, trabalhar cada vez mais essas formas de introdução da cachaça com o cliente, porque é ele que vai pagar, é ele que vai comentar, é ele que vai vender, né? E é ele que vai trazer mais pessoas para casa. E quando o Fabrício fez isso aqui em Salvador, cara, eu tive umas 10 pessoas que foram lá e me ligaram falando, Paulo, você já foi lá no Origem degustar o shot de cachaça que eles oferecem quando você senta na mesa? Você sabe quem que fez esse trabalho no Origem, né? Foi a Isadora. Foi a Isa, lembra? Sim. E aí, isso criou uma referência local. No entanto, que eu tive que pedir licença e falar, cara, deixa eu servir esse shot nas festas. Você entendeu? Que as pessoas me pediam isso. Então, é importante a gente fazer esse trabalho dentro dos restaurantes, dentro dos bares, porque isso acaba sendo uma influência para o consumidor, que paga e que vai comentar com outras pessoas. E não saber... Vai lá. E não, eu só ia dizer que não saber não é um problema. Eu, quando comecei a trabalhar com corretelaria, não conhecia de cachaça, não conheço quase nada de cachaça. Eu não tenho o menor problema de perguntar. Eu acho que isso é essencial. Duas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. A primeira, usar produtos regionais, acho que vocês dois podem responder tranquilamente. Usar produtos regionais nos drinks levariam a redução no seu valor de venda? Não. Pelo contrário, às vezes, na verdade. Porque hoje, por exemplo, eu vou dar uma aula no sábado sobre o Cerrado. Deveria ser muito fácil de encontrar Buriti, Pequi, Baru, Murici, mas não é, né? Então, assim, às vezes vou fazer trabalho com Araçá, que é da Mata Atlântica, que é daqui onde eu tô. Cambuci, Cataia, Uvaia. É mais caro, porque não tem demanda. Então, eu acho assim, não vai reduzir o custo. O que vai reduzir custo é se você achar um produtor local, né? Você acha um produtor local daquilo, que tem aquilo sobrando, ou que não trabalha com aquilo, e faz um trabalho para que aquilo seja desenvolvido. Mas ele normalmente não vai ser mais em conta, pelo contrário. Só que você está desenvolvendo uma cadeia. Então, no longo prazo, no médio prazo, pode se tornar. Aquilo se torna mais barato, exatamente. Então, assim, agora que é mais barato, por exemplo, trabalhar normalmente com cachaça de qualquer outro destilado, que você consegue cachaças mais em conta, cachaças boas mais em conta de qualquer outro destilado, com certeza. Então, assim, o CMV, que é o custo médio por venda, que é o que a gente trabalha quando a gente monta um cardápio, né? O CMV de uma batidinha é dos deuses, porque é fruta e cachaça normalmente, né? Então, é difícil você bater esse CMV. Mas não, só que você desenvolve uma cultura diferente. Uma coisa é eu ter araçá aqui, e se na época de araçá eu compro o araçá e faço shrub, xarope, araçá para o ano inteiro, do que eu, de vez em quando, ter que pagar R$70 no quilo do limão siciliano, que é o que vai custar de vez em quando. Então, é um equilíbrio diferente, né? Não sei o que o Paulo trabalha nesse sentido, mas eu acho que não é mais barato, não. Perfeito. Tem uma pergunta para cada um de vocês, e tem uma aqui que acho que é bem simples, eu vou matar ela rapidinho. A primeira, posso fazer cachaça de qualquer fruta? Não, tecnicamente cachaça não. Cachaça de cana, isso é regulamentação, tá, gente? Legislação. Seguindo, foi uma curiosidade sobre uma coisa que a Nelly falou. Recife consome uísque mais do que a Escócia, do que as grandes cidades escocesas? Muito a Escócia é mais. Produtor, não é consumidor. Muito mais. Perfeito. Depois de Recife é o Japão que consome mais uísque, não Sim, é? Japonês bebe muito uísque. Uísque e cerveja. O pessoal acha que eles bebem saquê. Posso falar uma coisa aqui? Claro, Paulo, manda. Eu estive lá em 2012 em Recife, né, fazendo um trabalho para a Diageo, e uma coisa que me chamou a atenção em relação ao consumo do uísque lá era o valor que era cobrado na dose. Tá? Na época, aqui em Salvador ou em São Paulo, que se cobrava em torno de R$14, R$15, R$16 a dose, lá era vendida a R$8, R$7 a R$8. Né? Claramente que tem uma cultura
que influencia muito mais, mas acho que o valor também está muito ligado a isso, a esse consumo. E aí eu generalizo para outros produtos também. Mas isso acontece por causa de um incentivo da indústria. Sim. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está trabalhando com sustentabilidade e identidade na cadeia de bebidas, que é a maior parte das bebidas que a gente consome ainda é feita e produzida no exterior. A gente tem hoje um mercado de cachaça e de gin pujante no Brasil e vão vir outros destilados. A gente sabe que ano que vem várias vodkas vão ser lançadas, a gente deve ter rums lançados no ano que vem. Tem alguns whiskies já também, né? Poucos, mas tem. Exatamente. Então, assim, mas a maior parte das bebidas ainda vem de fora. E é uma indústria muito grande, muito forte. E essa indústria, ela coloca dinheiro e ela beneficia lugares onde há demanda. Sim. Então, também a demanda faz esse preço baixar, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Se a gente cria demanda para alguma coisa, aquilo tende a baixar o preço. É uma lei de mercado. E é por isso que é tão importante quando a gente pensa que os destilados vêm da terra, né? O uísque é feito ou de aveia ou de malte, é tudo da natureza, né? O destilado não vem de uma fábrica de coisas, de pozinhos que são colocadas numa bebida. É tudo da terra, né? Então, a vodka que a gente consome no Brasil, por exemplo, a mais consumida, a mais conhecida de biquinho vermelho, ela é aqui no Brasil feita de batata, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente está trabalhando da terra ao copo mesmo, que essa é uma indústria pautada pela terra. É que a gente gosta muito de falar do terroir francês e esquece do terreiro brasileiro, mas a gente está falando da mesma coisa. Total. Bom, já que você levantou a palavra terroir, né? O terroir, ou o senso de lugar, ele existe para a coquetelaria? E como a gente, e não só para a coquetelaria, mas para os destilados também, como a gente comunica isso para o cliente? Como a gente comunica senso de lugar? Quer começar, Paulo? Na coquetelaria e em destilados. Eu diria pelo conceito e história envolvido atrás daquele produto, né? Processo de fabricação, qualidade envolvida, marketing também. Eu acho que tem muito mais envolvido. A gente tem muitas cachaças, como outros destilados, muito bons sendo vendidos no mercado afora, mas também a gente tem muita coisa ruim sendo vendida que tem um marketing muito bom. E isso influencia o cliente de uma forma muito direta, né? A partir do momento que você vai trabalhar um coquetel, trabalhar uma bebida, e você quer dar conteúdo para aquilo ali, acho que você tem que buscar história, né? A região, como ele é fabricado, como é que ele é, quem produz, que eu acho que isso é importante, você trazer isso como referência para esse cliente, né? Para que ele entenda que você teve uma pesquisa e um estudo através daquilo. Eu fiz um trabalho recente agora, né, para uma marca de gin aqui da Bahia, e aí o que eu fiz? Para que eles entendessem qual era o cuidado que eu tive em produzir aquela carta de coquetéis para eles, né? Então, aí eu fui no local onde tem a referência que traz o nome da bebida, né? Para eu pegar ingredientes, eu fui para a Feira de São Joaquim estudar cada ingrediente, buscar referências, né? Ele acho que deve ficar doido quando escuta falar. Saudades, sim. Eu vejo nas suas lives lá todo dia que você traz uma referência quando você fala de Dendê, então, aquele pet wash de Dendê, pelo amor de Deus. E aí, a partir do momento que eu busquei essas referências, né, e consegui trazer essas referências para dentro da coquetelaria, para o coquetel, e apresentei o equilíbrio daqueles ingredientes para eles entenderam, né, eles valorizaram muito mais o trabalho que foi entregue, né? Eles falaram: poxa, Paulo, eu cheguei de uma forma e estou saindo de outra forma, né? Você não entregou para a gente os drinks, mas você nos deu uma aula sobre coquetelaria, sobre gastronomia, né, sobre mixologia. Então, é importante a gente estudar bem o produto, né, região, local, como é feito, o processo de fabricação, sendo repetitivo,
mas para que você consiga traduzir isso no copo, no ingrediente para o cliente que está pagando e ele consiga absorver isso de uma forma bem clara. Tem uma coisa que é o terreiro dá o gosto. Então, assim como os terroirs Grand Cru Premiers ou outros terroirs franceses, você tem diferença da uva por causa do clima e por causa do estilo do terreno, você tem isso no Brasil, seja com uva, seja com cana, né? Então as canas são diferentes a partir dos terrenos onde elas são plantadas. Então, você vai ter personalidades diferentes que vêm do gosto do lugar. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você vai para João Pessoa, quando você vai para Manaus, você quer comer o quê? Quando a gente vai para a Bahia, o que a gente quer comer? Feijoada que eu como no boteco da esquina aqui? Não, né? A gente quer comer comida baiana. Quando a gente vai para o sul, a gente quer saber qual que é a comida típica. É a mesma coisa com a coquetelaria. Não muda. Se a gente tiver uma coquetelaria de monocultura, vai ser muito chato, vai ser um desperdício. Se a gente tomar a mesma coisa em Porto Alegre e em Belém do Pará, nós estamos ferrados, né? Porque nós não precisamos fazer isso aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é você usar, entender que a coquetelaria faz parte da cultura e usar isso de uma forma inteligente, usando o que tem no entorno. Porque necessariamente as pessoas não vêm para São Paulo para vir no meu bar porque eu sirvo o melhor Negroni da cidade. Mas eu certamente sou a única que sirvo um coquetel com para tudo aqui, por exemplo, né? Então, para tudo eu digo a raiz mesmo, não para tudo raízes amargas da garrafa, embora também use. Mas eu acho que é um pouco isso, é você pensar que o lugar, isso é uma representação do lugar, gente, né? E são lugares diferentes, e a coquetelaria vai ter que assumir esses lugares. E a gente se engana quando a gente pensa que o consumidor está muito atento, porque ele não está. No meu bar tem gente que chega, bate no meu balcão e fala, tem gin de quê? Amigo, tem gin de zimbro, você não é gin, né? Então, assim, você tem que educar. E tá fácil ainda, porque tá no começo. A gente pode usar bastante coisa brasileira ainda. É maravilhoso que a gente possa, né? Eu acho que não faz o menor sentido a gente não usar. E outra coisa a gente tem hoje mais de 100 marcas de jeans produzidas no Brasil. São mais de 100. Até a última vez que eu fiz um levantamento, há uns 4 meses, eram 135 marcas de gin produzidas no Brasil. Quantas usam ingredientes brasileiros? Menos da metade. Todo mundo quer fazer London Dry. Gente, vão aí competir com mais 70 marcas, entendeu? Agora, daí você tem uma que trabalha com um gin que só traz produtos nacionais. Uma das 135. Então, assim, aí você vai balizar o mercado, é diferente. Então, tem gosto, a terra tem gosto, sim. Ela tá, correndo na nossa veia. Você falou de coquetelaria enquanto patrimônio. Tem uma pergunta aqui que foi bem antiga, mas que eu vou recapturar aqui para o Paulo, sobre um coquetel específico. Nelly, eu não sei se você conhece esse coquetel, porque ele é um coquetel de botecão mesmo, daqui de Salvador. Já ouviu falar no Príncipe Maluco? Não. Já. Olá! Eu não sei se o Príncipe Maluco é algo exclusivo nosso ou não. E alguém falou aqui que já ouvi Paulo dizer que sempre quis colocar Príncipe Maluco em grandes eventos, que ele era tão saboroso e bonito que as pessoas não valorizavam. E aí pediu para você falar um pouquinho sobre esse coquetel. Pelo amor de Deus, Paulo! Caramba. De Salvador. Quem fez essa pergunta, pelo amor de Deus? Bom, Príncipe Maluco, eu não sei se o Nery conhece. Na verdade, existem alguns coquetéis aqui que são de festas que, na verdade, foram as referências que eu busquei, dizem que são de Porto Seguro. Porto Seguro e sul da Bahia. O Príncipe Maluco, uma vez eu parei aqui do lado de uma banquinha, no meio do carnaval, e vi lá, Príncipe Maluco, R$2, um copinho. Aí cheguei pro cara e falei, meu amigo, o que tem aí dentro desse galão? Era um galão de 20 litros e uma água preta, um líquido preto. Aí eu, rapaz, desse jeito, o que tem aqui é o que eu encontrei pela frente. Aí eu joguei cachaça, eu joguei vodka e eu joguei conhaque. Eu falei, qual conhaque? Ele, peguei um Dreyer da vida aí e coloquei aí dentro, entendeu? E aí, o que ele mistura mais? Cravo e canela, pó de guaraná, mistura tudo e deixei isso aí macerando por semanas.
e serve para a galera no meio do carnaval aqui de Salvador, tá? E aí eu falei, poxa, como é que eu posso trazer isso? Porque, na verdade, faz parte da cultura baiana, né? Príncipe Maluco, Sukugami, Capeta, Nevada. Capeta, maravilhoso. Entendeu? Pô, eu tomei capeta em Trancoso. Cheguei na Capeta barraquinha, já bebi caramba, muito. né? Mas assim, é um só e acabou. Não dá para você tomar 3, 4, 5, porque é como alcoólico no outro dia. E aí, a partir do momento que eu pensei em fazer isso, trazer essa referência para a festa, porque como a gente recebe muita gente de fora que vem fazer festa aqui, o paulista, o mineiro, o goiano, o pessoal de Brasília, eles têm essa referência de carnaval. Eu falei, eu quero entrar com isso no meio de um casamento, numa pista de dança bombando, e eu quero que as pessoas valorizem isso, né? E aí, quando eu comecei a anunciar que estávamos fazendo Príncipe Maluco, todo mundo, não, você é maluco? Você quer matar minha festa? Como é que você faz um negócio desse? E aí eu comecei a explicar para a galera, falei, olha, realmente eu mantive a receita que eu peguei com o senhorzinho lá no carnaval, só que aí a partir do momento eu não vou usar um conhaque vagabundo, não vou usar um uísque vagabundo e no lugar da vodka eu vou colocar uma cachaça que vai me trazer muito mais sabor. Vou fazer um chá de cravo e canela, porque isso vai diluir esse álcool que eu tenho, e no lugar do pó de guaraná eu vou trazer um xarope de guaraná para dar uma leve adocicada. Ótima ideia. E aí o limãozinho que ele serve lá com leite condensado para tirar o gosto ruim da boca, eu coloco na borda do copo limão e leite condensado e bato o açúcar com cravo e canela para dar um sabor e serve geladinho. E aí comecei a degustar esse negócio aqui no escritório, colocando para as pessoas que vinham aqui, né, fechar o contrato. E isso acabou virando moda e a gente sempre que dá, coloca no meio da festa, mas de uma forma diferente. E aí eles me falam, você gourmetizou o nosso Príncipe Maluco. Claro, né? Eu não vou colocar depois de 3, 4 horas de festa, você já com 3, 4 doses de uísque na cabeça, se tomar um Príncipe Maluco que é feito na rua, eu vou acabar com a festa mesmo, eu vou matar você. E eu quero que você fale bem depois, né? Isso, gente, eu acho assim, antes gourmetizar o Príncipe Maluco do que o gin tônica, né? Transformar a gin tônica numa piscina de bolinha e tal. Então, assim, Nossa, qual que é o caipirosca que eu problema? vejo. Né? Qual que é o eu falo, o Brasil está na moda, você vê esse problema? Não, eu vi o problema se a Noruega tivesse na moda, mas o Brasil, gente. E eu acho que tem algumas coisas nisso que são sensacionais. Assim. Primeiro é local. Eu amaria ir para a Bahia experimentar um Príncipe Maluco, por exemplo. Né? Eu preferia experimentar um Príncipe Maluco, certamente, do que tomar um gin tônica na Bahia, obviamente. Né? Você tem o Netuno, por exemplo, que é uma bebida típica da Bahia, que eu sei que é conhecida aí, que a gente, quando traz, tem altos bares de coquetelaria que trabalham com Netuno aqui. Super legal, melhor. A gente trabalha. Gente, tanta bebida que nós pagamos cara aqui, que é de fora, e que lá fora não serviam nem em boteco pé sujo, é só porque é de fora que a gente acha que é bonito. Então Esse tem final isso. de semana. Diz. Desculpa te cortar, só para um parênteses. Eu conversei com um senhor aqui, amigo do meu sogro, que ele falou, cara, você conhece rabo de galo? Falei, pô, você tá de brincadeira comigo, né, meu? Eu sou paulista. Lá, rabo de galo é bebida de boteco que hoje está super bem valorizado. Tem até campeonato de rabo de galo no Brasil. Ele, pô, isso aqui a gente tomava que nem água. Eu ia dar o exemplo. Anotei rabo de galo para falar. Porque aconteceu isso. Rabo de galo é o quê? Cachaça com vermute. Cara, hoje é um coquetel que eu não faço uma carta de coquetel que não tenha um rabo de galo. Eu criei, inclusive, o rabo de gala, que é um rabo de galo metido a besta, gourmetizado. Pode chamar. Prefiro gourmetizar rabo de galo, entendeu? Do que gourmetizar old fashioned. Então, assim, é isso. E tem uma coisa das bebidas que são as bebidas marginais, que a gente chama, né? Que são essas bebidas mais baratas mesmo. Sei lá, posso falar marcas aqui nesse sentido, mas Sinar, Campari, Para Tudo, Catuaba e mesmo, sei o quê. Tem um bartender aqui de São Paulo, que é o Diogo, agora a gente chama ele de Diogro, mas é carinhoso, ele mesmo se chama assim, o Diogo, eu só não vou me lembrar o sobrenome dele, ele trabalha no Cozinha 212, ele ganhou um World Class, Diogo Sevilho. O Diogo trabalha com esse tipo de bebida, não só, mas também, e ele ficou conhecido por isso. Né? Hoje, uma das bebidas mais bebidas em São Paulo é uma bebida que chama Chevette, que é feita com suco de pacotinho. A gente tem que pensar que tem isso no mercado da bebida também. Né? Não é só bares de coquetelaria. A gente está trabalhando com bebidas que são consumidas em larga escala para uma população que às vezes não tem tanto acesso a ter um destilado bom. Então, assim,
a gente está trabalhando nesse universo. E se a gente consegue trazer do popular e absorvê-lo, quanto ainda melhor. O Chevette eu vi que movimentou a economia aí em algumas comunidades. A minha maior preocupação com isso é a moderação, que aí eu acho que não tem... Eu não arredo o pé de pensar que a gente está trabalhando com álcool, e álcool é álcool. Então, isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre. Né? Não beber coisa no carnaval que a gente não beberia fora do carnaval. Não é para isso. A gente está falando de cultura, é outra... E a gente precisa ter essa noção de que a gente está trabalhando com um negócio que é uma droga. Sim. Absolutamente. Pessoal, tem mais 2 dúvidas aqui. A gente começa a chamar nosso encerramento, até por conta do horário. Primeiro aqui, a Jurema é uma bebida de ancestralidade baiana. Como trazer essa bebida para os bares, para o mundo da coquetelaria? Como gourmetizar a Jurema? Eu vou confessar para vocês que eu não conheço a Jurema. Então, fico com vocês. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com a Jurema. Porque, primeiro, a gente está falando de uma bebida que é uma bebida ritualística. Né? Os juremeiros, a Jurema é usada ou em rituais dos juremeiros ou nos catimbós. E ela é uma bebida ritualística. É como se você estivesse me perguntando, guardadas as devidas proporções, como é que a gente usa a ayahuasca na coquetelaria. A Jurema não tem princípios tão psicoativos assim, embora ela tenha. Então, isso é uma coisa que é uma apropriação cultural de quem trabalha com isso ritualisticamente, a gente deve tomar cuidado. Isso é uma coisa. A segunda coisa muita gente vende pau de árvore chamada de Jurema. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a matéria-prima que a gente está trabalhando quando a gente trabalha com Jurema, porque eu já peguei Jurema preta que não era nada, na verdade. Então, assim, quando a gente trabalha com eu não estou dizendo para não usar, né? A mesma coisa acontece com a catuaba, a gente compra muito pau de árvore vermelho que é vendido como catuaba e não é a catuaba, mas é preciso se tomar cuidado. Nem tudo que é do popular a gente traz para a coquetelaria. Né? É preciso olhar para isso e ver se faz sentido e fazer muitos testes e conversar com botânicos e conversar com gente que faz etnofarmacobotânica, que é a farmacobotânica relacionada às religiões e às etnias. Então, aí tem uma coisa que não é só, vamos pegar a Jurema e trazer para cá. Eu mesma não faço coquetéis com Jurema, por exemplo. Acho que não só isso, mas conversar com as próprias pessoas que utilizam isso, né, de maneira ritualística, como qualquer coisa que envolve apropriação cultural. Saber se isso seria uma posição respeitosa ou não, né? Isso. E porque ela tem princípios psicoativos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Também. Tem que... Acho que antes de você misturar... Né, não é só porque tem um cheiro bom, tem que saber primeiro estudar o produto, para depois misturar. Porque a gente vai misturar isso com álcool, e álcool pode ativar uma outra coisa na qual você não espera. E isso pode fazer mal, e você pode estar desenvolvendo um veneno para o seu cliente. Recentemente, a gente teve um episódio de uma pessoa que resolveu, né, por questões estéticas, misturar chá de hibisco com cavalinha e trocou a água por isso e ficou bebendo isso o dia inteiro. Acho que, não sei se vocês sabem, que ela veio a óbito por causa disso. Né? Então, é importante você primeiro estudar o produto, para depois saber qual finalidade vai dar a ele. Perfeito. Colocação super responsável de vocês dois. A quina, por exemplo, que é feito a água tônica. Uhum. Esses dias eu vi algum post falando de uma bartender falando: você não pode dar quina para os seus clientes, porque a quina é tóxica, você não pode achar bonito, fazer um xarope de quina artesanal. Gente, a depender do volume, eu sou embaixadora de uma marca de tônica, tá? A depender do volume que você bebe, se você conseguir beber a quantidade de tônica que você precisa beber para morrer, cara, aí, francamente, porque a quina vai ter alguma toxicidade. Então, assim, mas daí eu tô te falando assim, se você beber muito gin, você vai morrer também, amigo, porque vai te dar um coma alcoólico, né? Antes da quina, né? O Paracelso falava que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é óbvio que a gente tem que cuidar com a toxicidade, não é para a gente não usar as coisas, pelo contrário, a indústria farmacêutica, a indústria de bebidas ama que a gente não use as coisas locais. E daí a gente está bebendo o que eles estão oferecendo goela abaixo da gente. Mais que a gente tem que testar mesmo, só que a gente tem que testar e beber com responsabilidade. Perfeito. Pessoal, a gente já vai fazer o encerramento formal
Depois do encerramento formal, eu gostaria de chamar um vídeo que o Paulo tem aqui para nos mostrar, executando um coquetel. Então, fiquem ligados aqui para a gente assistir esse vídeo também, tá? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer demais. Acho que todo o público que está aqui nos assistindo, que eu não estou vendo quantas pessoas são, mas tenho certeza que é bastante, ficou muito impactado, tanto quanto eu. Para mim, foi uma oportunidade gigante de aprendizado estar com vocês. Acho que todos vocês puderam aprender muito também com esse bate-papo. Queria passar, então, primeiramente a palavra para a Nelly, depois a palavra para o Paulo, para vocês, enfim, darem suas últimas considerações e aproveitar um pedido. Pedir uma referência de livro para estudar plantas e frutas, principalmente, o uso deles na coquetelaria. Se no meio da palavrinha final de vocês puderem dar essa dica também para o nosso público. Vou buscar, espera um minuto. Então, o Paulo vai começando aqui. Paulo, por favor, meu caro. Ok, eles foram buscar os livros, mas eles voltam. A Nelly voltou primeiro, então vamos lá, Nelly. Não existe um livro de coquetelaria brasileira ainda, para que a gente possa buscá-lo. O meu será lançado em abril do ano que vem pela Companhia das Letras, mas eu acho que eu sempre trago de referência, acho que para toda a pesquisa em plantas brasileiras, a obra do Harry Lorenzi, chama Plantas Medicinais no Brasil. É uma publicação do Instituto Plantarum, uma referência. Todas as plantas que a gente usa medicinalmente, elas estão aqui. E eu acho que um outro livro, esse eu não achei tão facilmente, mas eu acho que esse talvez seja a principal referência, é A Arca do Gosto, do Slow Food. É um livro que não é muito fácil de achar hoje em dia, mas que é a principal referência para que você ache o ingrediente, seja ele uma fruta, seja ele uma casca, um produto mesmo, e você saiba as origens de uso dele, as técnicas e os saberes relacionados a ele. Então, acho que é esses dois, o Plantas Medicinais do Brasil, do Harry Lorenzi, e A Arca do Gosto, do Slow Food, são os dois livros que eu indico para quem quer começar a trabalhar com isso. E eu tenho uma boa referência nas minhas lives do Instagram, que estão todas disponíveis ainda. Então, tem ali lives sobre milome, sobre cataia, sobre jurubeba. Acho que também ajuda ali, eu trago uma bibliografia, às vezes, específica de um e outro ingrediente, porque eu acho que quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, não adianta ficar guardando receita e nem conhecimento para si. Ele só é bom enquanto compartilhado mesmo. E para o pessoal te acompanhar nas redes, é o @Nelly Pereira, né? @Nelly, N-E-L-I, _Pereira. Pronto, Nelly _Pereira. Pessoal, por favor, sigam, porque não tem como perder. Paulo, meu caro. Bom, eu trago duas referências aqui pela Publifolha, tá? Um é Ervas e Culinárias. Esse aqui ele ensina como você pode cultivar essas ervas em casa. É bem bacana, porque tem várias ervas. Você pode, né, desde usar na culinária, cultivar em casa, chá, remédios. Só que não muito a fundo sobre remédio, eles falam algumas coisas só. E eu tenho esse aqui, que é de Jill Norman, também pela Publifolha, Ervas e Especiarias. Esse aqui já é mais completo, ele fala de combinações, de referências, características sobre cada erva ou especiaria que você está procurando. É bem bacana, sempre quando eu preciso desenvolver alguma coisa, pesquiso nele, olho para ele. É um livro muito bom, tá? E há uma bibliografia que não é uma bibliografia, mas há um conhecimento maravilhoso oral sobre isso no Brasil. Essa é uma cultura passada através da oralidade no Brasil, né? Então, na Feira de São Joaquim, por exemplo, quem vai vender aqueles produtos vai saber usá-los, né? Converse com a sua avó, com a sua tia que fazia licores. A gente perdeu essa tradição, mas a minha mãe, por exemplo, e a gengibirra que eu faço até hoje, ou a ginger ale, que eu uso para o meu Moscow Mule aqui no meu bar, é uma receita da minha avó. Então, nossas famílias, as nossas tias, as nossas avós sabem fazer licor, sabem fazer xarope. Então, é sempre legal bater um papo com elas também, porque muitas das coisas estão passando oralmente aqui no Brasil. Isso aí é verdade. Como eu falei, eu tive recente lá na Feira de São Joaquim, né, como outras feiras que tem aqui em Salvador, e coisas que eu não conhecia, raízes, ervas, tudo que eu pegava, assim, que eu cheirava,
eu perguntava para o vendedor e ele ia me dando referência para como aquilo era usado, como é que era usado, qual era a dosagem que você tinha que fazer, com o que você devia, se podia misturar com álcool, se tinha que fazer chá. É uma boa escola também a gente procurar sempre o fornecedor local que trabalhe com o produto, que ele traz boas referências e coisas que são feitas com aquilo ali. Maravilha. Pessoal, então, formalmente vamos encerrando nossa mesa redonda. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, gente. Excelente debate. Diga lá, Paulo. Falando aí da rede social, é Concept Bar, tá? Para quem quiser acompanhar nosso trabalho lá. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem lá para a gente, que assim que puder a gente responde. E obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Nery, por participar com a gente. Nery, para mim, é uma referência de mixologia, coquetelaria e ensinamento. Obrigado a Rui pelo convite de estar aqui, né, compartilhando conhecimento e adquirindo também. Eu fico muito feliz com o convite também, gente. Super obrigada. Eu acho que, como eu disse, eu faço sempre muita questão de conversar com quem está estudando, porque eu acho que é aí que está, é aí que vai mudar alguma coisa, se é que vai. E obrigada ao Anderson, que me salvou uma vez, foi aí que veio o contato. Eu estava fazendo um material sobre o Dendê e, de fato, o Anderson me ajudou com todos os contatos aí na Bahia. Foi incrível poder falar sobre isso, poder trabalhar com o Dendê na época. Então, obrigada a todos e fiquem super à vontade para trocar figurinha comigo online também. Muitíssimo obrigado. Paulo, solta aí o vídeo para a gente te ver em ação, meu caro, e na sequência a gente volta com a equipe de cerimonial. Muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado, Andréia, também pelo convite. Aqui é uma lição para vocês, como é que vocês podem preparar esse tema. Caríssimos, vocês estão de volta aqui com... Pronto, pessoal, vocês estão de volta com minha cara aqui. A gente teve um pequeno problema técnico com a transmissão do vídeo, tá? Então, infelizmente, não será possível passar ele hoje, mas não se preocupe, a expectativa estava grande. Vocês vão poder assistir, sim, o Paulo em Ação no canal do Food Talks. Então, fiquem ligados que a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês, sim. E hoje vamos proceder ao encerramento com a equipe de cerimonial. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, querido.
Obrigado eu. Então, pessoal, está finalizada, né, mais uma etapa da nossa programação. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe cerimonial e da RUI, né, a Paulo Pereira, a Alexandre Taquei, a Nelly Pereira e a Isadora Belo Fornari, por essa participação incrível, por essa troca de experiência, né? Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Então, nós nos vemos de novo na sexta, no mesmo horário, às 18h30, para que nós damos como encerrado o nosso terceiro dia. E o tema, lembrando que é punks e ecogastronomia. Obrigado, tchau, tchau. Saúde. Tchau, tchau.